No ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha, sempre muito bem patrocinado com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou, um produto Gimo, qualidade comprovada. Festival de vendas Renault Kwid é na IESA, condições imperdíveis para você andar com o SUV dos compactos mais econômico do Brasil. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Se é vinho, gente, bora de Aurora. Meia Power Sox Fiber, a reinvenção do seu esporte. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Saiba mais em cirela.com.br. E Galeto de Paolo, alegria à vontade. Interativa do Sala, nesta sexta-feira, pergunta: qual equipe apresenta o melhor futebol do Brasil atualmente? Opções: Fluminense, Palmeiras, Flamengo ou Atlético Mineiro. Lembrando que a Interativa tem o patrocínio de Fida para calcário e argamassa. Confia na Fida. E Tintas Killing, a tinta gaúcha. Boa essa interativa, hein? Quem se arrisca? É boa essa interativa, boa tarde pra todo mundo, porque se tu pegar o último jogo do Flamengo, dá pra dizer claro que é o Flamengo. O último jogo do Flamengo contra o Atlético foi, assim, inteligente, losango de meio campo, enfim, o Dorival embretou o Atlético. Mas se tu for pegar o conjunto da obra, ainda é o Palmeiras que foi eliminado ontem, né? Então... Fluminense não entra nessa aí, Leonardo Oliveira? Eu sou fluminense. Por quê? Porque o melhor futebol, o futebol brasileiro, assim, são tantos jogos que eu sempre repito, né? O Titãs. É a melhor banda dos últimos tempos da última semana. É o melhor time dos últimos tempos da última semana. E a gente está vendo o Fluminense neste momento, nesse recorte, jogando um futebol envolvente. Dá gosto de ver. O Fluminense é aquele time que dá gosto de ver, né? Tá, pela qualidade do jogo, pelo que produz. Então, para mim, nesta semana, sexta-feira, 15 de julho, o Fluminense está jogando o melhor futebol. Não quer dizer que vai ganhar lá no final do ano, mas neste momento, nesse recorte, sim. Não, eu já acho que o Palmeiras é o melhor futebol do Brasil. Independentemente dessa semana, acho que ele mostrou já com o Abel, com o trabalho do Abel, que sabe superar crises, vai e volta, já foi testado mais vezes. O Fluminense está jogando demais, sem dúvida, e é legal ver o Fluminense jogar porque tem uma ideia radical, assim, ideológica do Fernando Diniz de tentar jogar, de tentar fazer um jogo de toque de bola, de aproximar jogador, de trazer o jogo para cá e aí inverte para lá, enfim, a estratégia do Diniz. Mas eu acho assim que o Palmeiras não é porque foi eliminado e não jogou tão bem a partida que a gente dá para dizer, olha, para mim é o melhor futebol do Brasil. Até pelas alternativas de jogar posse, sem posse, enfim. Aliás, sintam-se à vontade, se vocês entenderem que daqui a pouco São Paulo, né? Atlético Paranaense, Corinthians, dá para entrar um outro time por aqui. Grêmio, Inter. Senti um silêncio, é uma piada, obviamente, eu sei. Achei que o Bagé ia falar alguma coisa, Bagé. Não, eu acho que o Atlético Mineiro, para mim, tem um futebol mais incisivo, assim, independentemente do último jogo, porque até o último jogo tinha gente querendo o Hulk na seleção brasileira por tudo que ele vinha jogando. Aí, a partir do último jogo, já não se quer mais o Hulk. O próprio Rafael Veiga, que não errava pênalti a temporada inteira, né? Já errou os últimos 2, se pedia na seleção, depois de ontem já não se pede mais. O Hulk também eu gosto de ver o Flamengo jogar, mesmo o Flamengo tendo esse ato aí na passagem do Paulo Souza, agora está recuperando um pouco mais futebol com o Dorival, porque o Flamengo tem um time, na minha opinião, mais técnico, então eu gosto de ver o Flamengo jogando para frente. Mas a minha calculadora é outra, né? A do Potter também, a gente está em outro nível de futebol, né? Depois dessas colocações eu fico com mais razão ainda, futebol é resultado, né? É resultado. Palmeiras e Fluminense, a diferença, dá para enforcar o Fluminense com uma corda de 150 metros, mais ou menos. É uma bicicleta e um robô, né? Dá para enforcar. Agora perdeu, né? Ganhou o jogo e perdeu nos pênaltis. Pênaltis acontece isso. Agora, futebol é resultado. Ah, não, é isso e aquilo. Não, futebol é resultado.
O resultado já deixou o Palmeiras atrás do Fluminense, tu imagina? Não, mas eu não falei quem é de que joga esse resultado, dinheiro no final Guerrinha. do Campeonato Brasileiro? Guerrinha, eu não falei de resultado. Eu até nem mas toquei no é resultado. Eu falei futebol, de sentar. futebol, Não, eu falei de mas sentar para futebol ver é só jogar. resultado, De é só ideia resultado. de jogo. Não é só resultado. Não. Mas vem cá, o Palmeiras, como não é resultado? O que é que fica na taça? Não é só o resultado. Olha, perdeu jogando bem, perdeu jogando uma barbaridade. Não, mas é que não é campeão, só o ganhou mais. resultado, É não é só o resultado, sim, resultado. claro que é. Não, Tu não vai futebol é mudar muito essa mais. lógica do futebol. Não quero essa mudar, não. nem tem essa pretensão. Não, nem vai mudar, isso aí não vai mudar. Futebol é resultado, o treinador é demitido por resultado. Resultado, se não tiver resultado, vai embora. Aliás, não é só no futebol, na vida é assim. Se tu apresentar numa empresa resultado ruim, ele te bota pra rua. Ah, mas ele é um cara simpático. Sim, ele vai ser simpático com a mulher dele em casa. Aqui é resultado. Não, mas é que o resultado, Guerra, ele tá vinculado. O futebol é um jogo de erros, na verdade, né? E aí tu tem, até agora de manhã eu tava dando uma revisitada no A Bola Não Entra Por Acaso, né? Que é uma bíblia do futebol moderno, do Ferran Soriano. Ele conta aquele projeto todo do Barcelona, a reconstrução do Barcelona entre 2003 e 2010. E aí ele diz ali, olha, é algo com o qual eu concordo. O futebol é um jogo de erros, né? E o talento, ele consegue minimizar essa margem de erros, mas não é só o talento. Ele até faz uma equação que é equilíbrio e comprometimento elevado à potência do talento. Então tu consegue, com o talento, minimizar essa possibilidade de erro que ela vai acontecer. Ontem o Palmeiras está nessa conta do erro. Mas o que o Gamba pergunta, a Interativa pergunta é o melhor futebol. O melhor futebol não é aquele que vai ganhar sempre. O melhor futebol é aquele que tu senta na frente da TV para assistir ao jogo. E dá gosto, pelo menos para mim, da forma como eu vejo futebol, ver o Fluminense construindo da forma como está construindo. Ah, vai ganhar o título? Não sei se vai ganhar, mas é o melhor futebol, né, dos últimos tempos, da última semana, que é como eu classifico o futebol brasileiro a cada 15 dias. O que me faz parar para ver é o Fluminense. Os outros tem qual? O Palmeiras tem um belíssimo time, tem uma belíssima ideia de jogo, um trabalho consistente do Abel, mas em termos de futebol, como entretenimento, para sentar para ver, eu acho que a pergunta é nessa ordem. Esse final de semana já muda tudo. Sai da vida do Fluminense, o Ceará e o Cruzeiro. É o São Paulo. Não, mas já vai começar a mudar. Mas sabe por que eu votei no Palmeiras, Guerrinha? Porque o Palmeiras... Eu também voto no Palmeiras. Não, mas é que teve um momento... Não, só o Palmeiras ontem ganhou o jogo, rapaz. Ele ganhou, ele virou. Aí vai para os pênaltis. Nos pênaltis acontece qualquer coisa. Mas sabe por quê? Porque teve um momento do Palmeiras, do Abel, que a gente dizia, é um time de... Pô, mas o Abel vai ter dificuldades porque ele não está conectado com a história do Palmeiras, que é a academia. Ademir da Guia não é um time de proposição, é um time de reação. Ele até ganhou alguns jogos assim, campeonatos, tendo menos posse de bola, é um jeito diferente e tal. E aí, com o tempo, o Abel foi encontrando outras maneiras. Teve algumas partidas que a gente exatamente isso que o Léo está referindo assim do Fluminense, talvez não exatamente com o mesmo modelo, obviamente, porque são treinadores diferentes, mas dava gosto ver o Palmeiras jogar, de conseguir propor, e rapidez, inteligência, ultrapassagem, e quando tinha que sofrer no jogo, sofrer, quando tinha que propor, propunha, quando tinha que cadenciar, cadenciava, quando tinha que ir no contra-ataque. Ele tinha muitas alternativas, a gente até festejou isso aqui, olha o que é a maturidade do Abel Ferreira, ele está conseguindo fazer o Palmeiras não jogar de um jeito só, de várias maneiras. Então eu acho assim o Palmeiras mais sólido, sabe? Mais testado numa ideia. Porque se a gente for olhar essa semana, a gente diz assim, mas vem cá, mas como é que o Flamengo está atrás do Atlético? Como é que está atrás do Atlético? O Flamengo joga mais que o Atlético? Jogou. Não, o Atlético Mineiro jogou na terça-feira, jogou mais que o Atlético, na quarta-feira jogou mais. Mas o Atlético é melhor do que o Flamengo? Eu acho que é. Os números mostram isso. O que é número? Resultado. Como o debate ficou bom, fui dar uma olhada aqui na parcial da Interativa, Potter. Nesse momento, polarizou Fluminense e Palmeiras. 41 Fluminense, 46 o Palmeiras. Flamengo tem 9 e o Atlético Mineiro tem 4. São os percentuais. O Fluminense vai me provar essa semana. Terminou o Cruzeiro. Não pega mais o Cruzeiro. Agora é o São Paulo no Morumbi. Aliás, ontem o resultado de campo, que eu não quero... Pênalti eu vou dizer de novo. Pênalti acontece qualquer coisa. O cara chega lá, ontem o Veiga bateu 2 pênaltis no ângulo. Não, bate aonde bate. Errou. Ah, não vai bater mais pênalti? Vai. Uma vez eu perguntei pro Dunga, quando ele foi, depois da seleção que ele foi bater o pênalti, eu digo, Dunga, como é que é aquela viagem lá?
Bom, aquilo demora uma eternidade. Ah, tu diz Sim, até mas- chegar ao lugar na da marca da cal. Digo, e aí, como é que é? Diz, aí tem um segredo nisso. Opa, tem segredo no pênalti? Tem. O segredo é tu executar como tu treina. Não tu inventar na hora. Ah, eu vou fazer diferente porque o cara adivinhou na outra vez. Não. É como eu treinei. Se eu errar, azar. Eu treinei assim. E foi o que aconteceu com o Veiga ontem. O Veiga meteu uma bola lá, não sei aonde, até, sei lá, se o torcedor não foi para as pequenas causas pedir indenização. Bom, então, o que eu quero dizer com isso? Muda muito. O Palmeiras é o regular. Esse é o regular. Eu achei que não seria. Eu lá no início da competição achei que o Flamengo continuaria naquele diapasão e o Flamengo teve uma queda tremenda. Agora, nesse jogo aí com motivação, Maracanã lotado, se superou, ganhou, tal, tudo bem. Agora, esse time do Palmeiras, se disser assim, ó, não tem craque, eu também acho que não tem craque. Mas é um time regular. Ele vai em qualquer lugar e dificilmente ele dá vexame. Ontem deu azar, ontem perdeu. E esse resultado de ontem, volto a dizer, foi ruim para todos. Para todos. O Palmeiras vai se dedicar agora mais ao Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai se dedicar muito mais agora para a Sul-Americana. Foi ruim. Foi ruim. O Palmeiras tinha que ter ganho ontem para seguir dividindo atenções e criar uma expectativa maior de título no Brasileiro para os outros. E se o São Paulo perdesse, muito provavelmente era um tiro na asa para a Sul-Americana, onde o Inter está envolvido. Não foi legal o resultado. Ah, não, isso eu concordo contigo, sem dúvida nenhuma. Porque lembra que a gente discutia aqui no sala, olha, qual é a vantagem que o Inter pode ter, né, até no Campeonato Brasileiro? Está envolvido em 2 competições, os adversários estão em mais, e daí daqui a pouco a qualidade do elenco dos adversários dá uma equilibrada. Já no Palmeiras não tem mais. Mas por nada. outro lado, o São Paulo, Difícil. me parece, Diogo e Guerra, me parece que o São Paulo, pro Inter foi bom o São Paulo. Para ter mim, o passado. São Paulo prioriza a Copa do Brasil. Paga mais, Será? nunca conquistou e as duas levam para a Libertadores. Exato, e Mas outra... o São Paulo na Copa do Brasil não tem tudo isso, ele perdeu. Não tem. Ele foi agraciado com os pênaltis. É, mas ele vai abrir mão. Abrir mão não, mas ele vai relaxar no Brasileiro. Ele segue em 3 competições, né? Eu sei disso. E ele com 15 minutos, ele estava na funerária. Estava na funerária. Estava tomando 2-0 e ninguém sabia como é que ia terminar. Aí um pênalti lá, 2-1, foi para os pênaltis, ganhou. Ele tem chance de... Ele pega um Flamengo, eu vou fazer uma projeção, eu sei que futebol não é isso. Ele pega aquele Flamengo de quarta-feira, ele escapa? Ele escapa na bilheteria. Mas no Palmeiras Só na bilheteria. tu tem uma competição a menos, Guerrinha. De fato, o Palmeiras, assim... Mas o São Paulo, ele vai ficar meio entre a cruz e a espada ali, né? O São Paulo tá Depende, com uma né, do perspectiva jogo. nova. Depende do sorteio, né? Daqui a pouco agora sai Flamengo e São Paulo. E aí? Também pode ser. Mas daqui Aí a... ficou com 2 jogos a mais e uma a menos. Mas Uma daqui- competição a menos. Mas daqui a pouco, Guerra, cai um Atlético Goianiense. Um América com todo Mineiro. respeito, um América Mineiro. Fortaleza. E aí o chaveamento te permite fazer uma projeção de que o caminho até a final não é tão pesado. É que o São Tu Paulo... diz na ele- Sul-Americana ou na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil. Do São Paulo. Sim, porque o Na São Sul-Americana Paulo... não vai ser, né? Não, o São Complexo Paulo... até o final. Não, Então o ele São- vai jogando. Vai jogando. Mas o São Paulo tem uma perspectiva de buscar um título, como disse o Gamba, que ele não tem. E outra... Não, e tem a grana, gente. Mas Tem o a Copa do título, Brasil, tem a grana. mas o Tem a título mais grana. plausível. O São Paulo, Eu tava gastando muito, hein? Eu estava ouvindo de vocês, no Esporte ao Meio-Dia e concordo com vocês. Foi feita a seguinte pergunta: quem leva a Copa do Brasil? Até o rapaz, aquele que tira o lixo do banheiro, passou ali e disse Flamengo. Não, tudo bem, Guerrinha, Bom, mas... o então que- nós achamos que o São Paulo na Copa do Brasil tem muito menos chance do que na Sul-Americana. Não, Tem, com certeza. O Flamengo tem lastro para crescimento, o Flamengo tem grandes jogadores, Dorival está desenvolvendo um bom trabalho. Mas o que a gente está falando aqui é pela perspectiva do São Paulo, ela se divide. Se o São Paulo cai fora ontem, o São Paulo assim, opa, eu tenho o Brasileirão, a situação é igual a do Inter. Eu tenho o Brasileirão, que para mim é uma situação mais difícil, porque os outros têm muito mais ferramentas, e eu tenho o atalho da Sul-Americana. Eu vou pelo atalho. Quem é Agora, que com a sobrou Copa na- do Brasil, Quem é que sobrou na Copa do Brasil? Atlético Paranaense? o América Mineiro, o Atlético América Goianiense, Mineiro, Fortaleza, quem mais? Flamengo, Flamengo, Corinthians, São Paulo. São Paulo. Ele tem três adversários, o São Paulo. Olha, eu não estou secando o São Paulo, eu estou vendo por qualidade. Que se ele pegar, ele dificilmente vai passar.
mas é que a Copa, Corinthians, né, Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo. o Palmeiras, eu achei que ele não passava. E passou. Não, Teve ele uma- perdeu, teve uma- ele teve perdeu, uma- ele perdeu, passou nos Não, pênaltis, é normal. Teve não, uma, vai teve uma classificar. interativa dias desses aqui, Tem até Gama, um pênalti duvidoso. que perguntava se o Palmeiras ia vencer todas as competições. E eu respondi que não. Argumentando o seguinte, tem Copas. É. Tem 2 Copas. 2 Copas. Pega a Champions League, os melhores times do mundo. Não pega a final e quem é o campeão. Pega quem chega na semifinal. E vê quem ficou pelo caminho. Não é só pegar. Vai ali e dá uma espiada ali pra ver o que acontece. Sempre tem uma improbabilidade. Assim, se nós estamos lidando com probabilidade como o melhor time é o Flamengo, a probabilidade é que um time como o Flamengo pode cair numa Copa. Sempre caem os melhores, ou os melhores, que eu digo assim, não chega quase nunca os 2 melhores no Potter, final. até A chance ontem- maior de um melhor perder, Isso. a chance maior de um melhor perder O que é na E aí confirma eu a tese respondi do assim, ó, Potter tá aqui, ó. Até ontem, os 2 grandes times do Brasil eram Palmeiras e Atlético e ficaram pelo Não, caminho. e ainda tem o sorteio, né, Potter? Daqui a pouco tu pega Galo e Flamengo, morre. Aí eles morreu, não, né? eles não E aí o deixaram outro que de tá ser lá os grandes mesmo. times. Eles foram eliminados. Mas é isso, Agora não tem sim, garantia. não tem garantia. Não tem garantia. No futebol A Copa brasileiro, é isso. hoje tem a trinca de ouro, milionária, bilionária, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Eles podem ganhar qualquer competição a hora que eles focarem, acertar o treinador, enfim, eles têm muita qualidade. Putz, machucou o Bruno Henrique, acabou o Flamengo, não tem o Pedro. Né? Então, tipo assim, Contrato mais Everton, fácil. contrato Arthur Vidal. Exatamente. É mais fácil pra eles, né? Aí tem 3 surpresas na temporada. 2 delas foram eliminadas da Interativa por questão de espaço geográfico, imagino. Que é Atlético Paranaense e Esporte Clube Internacional. Foram eliminados ali, né? Então, até porque o Inter, né, a última partida do Inter foi contra o América Mineiro, tá fora das Copas, as Copas que esses times estão, então eu entendo, né, que tem isso aí. Agora, Gamba, o problema é a Copa. Agora, o que tem que contar, eu discordo, Guerrinha, numa coisa. O adversário do Inter para luta na Libertadores ano que vem é o São Paulo e não o Palmeiras. O Palmeiras mais Mas descansado eu vai também ganhar disse- o Brasileirão. eu Então, disse- Guerra, eu o disse São isso. Paulo ainda vivo em 3 competições, pro Inter no Brasileiro, que por incrível que possa parecer o caminho mais fácil, eu discordo. Pro Inter jogar Libertadores ano que vem, o caminho mais fácil é o Brasileirão. Não, mas eu acho Porque o Inter vai ter que ganhar a Copa a Sul-Americana, vai ter que ganhar a competição. Ganhar nós estamos é um horror 5 ganhar a jogos, mas competição. tu tá fazendo- Mas não interessa, tu tá- são 5 jogos, é ganhar. Tu tá não é fazendo, 5 eu jogos, vou- é ganhar. eu vou te adiantar uma coisa, que tu tá fazendo uma confusão. O São Paulo não tem chance nenhuma no Brasileiro, ele vai poupar no Brasileiro para privilegiar as Copas. E aí tá a Evidentemente. grande notícia pro Inter. Eu tô Então, certo. não tá. Não, Ele eu vai tô pegar o certo. Inter numa Copa. Ele vai pegar o Inter numa Copa. Ele ali Mas vai aí com que tá, tudo. é por isso que eu tô dizendo que a maior chance do Inter não é a Copa. Porque a Copa tem essa ilusão de falar, o Brasil tá a 7 jogos de ganhar o seu hexacampeonato. Só 7 jogos, galera. Só 7. E detalhe, dá pra perder 1. Mas nós estamos falando de 5 jogos na Sul-Americana, né, Potter? Sim, São mas a mesma adversários curva de jogo, não isso tão é uma pesados. ilusão. Isso é uma ilusão. Não é uma Porque nós- ilusão. É uma Mas ilusão. Eu O concordo que é com uma o ilusão Potter. se tu ganha? Mas o O jogo... Inter já foi campeão da Sul-Americana. Não, é uma Não, mas ilusão. quer tudo dizer, bem. o número de jogos não diz muita Mas coisa. Mas é o que eu disse, eu acho que foi ontem, Bagé. Perdão, desculpa te interromper. Claro, se tu pegar o universo de Copa, 5 jogos é uma eternidade. Agora, é que eu não sei se no Campeonato Brasileiro é tão mais fácil assim, porque tu tá falando de Libertadores direta, G4, né? Eu tô falando de ir pra Libertadores Mas ano que vem. Tá, pré-Libertadores tá contando o jogo. aí Mas o classificação claro, pra mas o Libertadores, próprio né? contexto, Diogo. Que eu tô falando de título, né? O Internacional tomou uma pancada lá, a gente já estava considerando que o Internacional estava fora da competição. O Internacional devolve no jogo épico e tudo. A única o Inter, maneira de o Inter fez consertar uma esforço. péssima noite é ter a chance de um jogo épico. É que a Sim, Sul-Americana não mas é é que eu tô vaga falando- na Libertadores, mas é tudo título, Potter. Eu só entende? tô- eu Sim, só a única falando de- possibilidade do Inter jogar Libertadores pela Sul-Americana é ganhando. Desculpa, e ganhar Bagé. é difícil pra cacete. Eu que me Difícil meti, pra Bagé. cacete vencer. O Brasileirão tu vai pra Libertadores sem vencer. A Sul-Americana só tem uma saída, ganhá-la. É, uma boa saída. Eu te interrompi, Bagé, diga. Então, eu só acho que o contexto do Internacional, a virada de chave do Internacional é uma vitória épica, dá para usar esse termo, quando todo mundo imaginava que já estava fora, e por isso mesmo que ela se torna épica. Ele não tem consistência para. Eu, sinceramente, eu não consigo entender, tanto que eu falei há pouco, ainda brinquei, eu e o Potter, que somos gremistas e colorados declarados, estamos numa outra prateleira de futebol. Eu não vejo o Inter nessa prateleira ainda O Bagé, mas olha só. da consistência. O Inter tem na frente. Ele tem uma virada de chave com a chegada do também não Mano, mas vejo. o Inter estava numa invencibilidade aí que nós criticávamos, que era uma invencibilidade que só tinha empate, a tal da empatite. Não, é que eu não O jogo vejo fora na da curva do Sul-Americana Inter é ninguém essa com essa virada. consistência também.
Não, é Eu que não o vejo. Inter tem É adversário. tipo o Grêmio na Série B. O Grêmio não tem consistência, mas Não, os olha aqui, ó, adversários vamos lá. também não tem. Sul-Americana, Potter, Melgar. tá? Quem é que pode tirar o Inter? Melgar é o próximo adversário. Aí Depois, Del Valle e Lanús. Tátira. Não. Lanús caiu pro mas- Del Valle. É Del Valle ou tirou o Tátira? Lanús. Tirar Del qualquer Valle um ou desses pode Tátira? tirar. O Melgar É, pode mas tirar. aí é que Pode, tá, claro. Gamba. Aí é que tá Melgar, o pega Del ratão. Valle ou Tátira? Aí é Não, a que gente tá tá o pega falando ratão. difícil O Inter ou pode fácil? ter... vamos lá, faltam quantas rodadas pro Brasileirão? Me ajudem na matemática. 20... Ah, falta um turno. 22. Falta um turno Resumi, todo. um turno Falta uma inteiro. eternidade. Um turno inteiro. 20 Ah, partidas, vamos lá, vamos botar. 20 partidas, se o Inter falhar em 5, se o Inter falhar em 6, se o Inter falhar em 7, pode ir pra Libertadores. Na Sul-Americana, se ele falhar numa, acabou. Mas é que a gente Mas tá, na disputa- a gente tá falando, Diogo, de um campeonato Sul-Americano disputa brasileiro. título. Não, a gente tá falando do campeonato É que o brasileiro. título é difícil, Diogo, não é barbada. A Aí vida é tá. difícil, né, Mas Potter? é que- Muito. Não, a vida no Brasileirão, pra chegar na Libertadores... Mas é que eu acho que nós estamos mais pensando em fácil. objetivos, Libertadores e título. É que Essa a gente tá questão. falando de um Não, eu campeonato, só tô pensando de Potter, vaga na Libertadores. A gente tá falando de um campeonato brasileiro em que todo mundo... O Palmeiras teve um momento de oscilação agora. O Palmeiras empata com o Fortaleza, o Palmeiras perde para o Atlético Paranaense. Ele tá num momento de oscilação e nós estamos falando do Palmeiras que a gente tá Mas tem elogiando uma aqui. consistência. É Não, a oscilação tudo bem, de poucos jogos. tudo bem. O Internacional é a consistência de poucos jogos. É o Não, contrário. eu concordo, Bagé, que o Inter é um time em construção ainda, o Palmeiras é um time pronto. O que eu tô dizendo é que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que tu vai ter momentos de oscilação, o Inter vai ter um momento dele de oscilação, ele não teve ainda, porque ele tá numa curva ascendente. Ele com teve o Mano. começo. Não, ele teve uma não teve. na mão do Mano não teve ainda. Ele não teve, ele teve uma rodada com o Medina, fez até uma boa atuação contra o Atlético e perdeu com o lance do Hulk lá, né? O Hulk decidiu o jogo. Enfim. 2. 2 foi 2. Não, Sim, 2-0. 2-0, Mas enfim, na Copa Sul-Americana tu te prepara. E o que está acontecendo no Beira-Rio, por exemplo, agora? Tu tá numa mobilização e o Inter já está administrando recuperação de jogadores, não visando ao Palmeiras, visando ao jogo contra o São Paulo. Ele está visando o jogo contra o Melgar. E como disse o Diogo, é um caminho mais curto, são jogos pontuais. O mata-mata ele te abre uma margem sim de risco. O Palmeiras ontem perdeu pro São Paulo. Pode acontecer, tá numa noite ruim, teu jogador perder 2 pênaltis e aí tu cair. E tem um detalhe que final de Sul-Americana é jogo único. É jogo né? único. Agora é jogo Não, único. E aí É que- tem é que todo um Gamba, é que aí contexto. que tá. Aí tu pega um São Paulo, né, Léo? Numa final em jogo Não, único da o Sul-Americana. São Paulo, antes de chegar à final, e a gente está projetando porque a gente está animado porque o São Paulo eliminou o Palmeiras, o São Paulo tem uma encrenca pela frente. O Nacional do Uruguai não é assim mamão com açúcar que estão achando, não. É, o Nacional Ele tem- pode ser a principal adversário do encrenca- São Paulo. a na O principal adversário, encrenca o do São adversário Paulo é do o São cansaço. Paulo, aparentemente, é mais qualificado do que o adversário que o Inter, teoricamente, vai enfrentar. São Paulo tem pela frente o Ceará agora, depois pode pintar Atlético Goianiense ou Nacional do Uruguai na série. isso aí, Deixa isso eu aí. aumentar a minha tese, Gamba, para ficar um pouquinho mais... E Diogo, que nós estamos discordando eu e o Diogo aqui diretamente sobre isso, tá? Eu acho que o Rio Grande do Sul não entendeu ainda, e eu estou sendo bem petulante, o Inter e o Grêmio não entenderam ainda a competição pontos corridos. Eles não entenderam ainda. A competição pontos corridos, tu vence ela sem precisar vencer os melhores. A Copa só se tiver uma sorte tremenda, porque alguém antes de ti venceu os melhores. Tu não tem direito de errar na Copa. Então merece estar ali. O Inter pode chegar na Libertadores, Diogo, também só pegando um time fraco. É só chegar no Brasileirão e transformar em Copa do Mundo os jogos contra Fortaleza, Juventude, Atlético Goianiense e Ceará, são os 4 que cairiam hoje, Avaí, América Mineiro, Coritiba, Cuiabá, Goiás, e aqui a coisa começa a engrossar. Mas vamos lá. Bragantino, que ganhou fora, pode ganhar mais uma aqui, 6 pontos contra o Bragantino. Tem o Botafogo, o Flamengo eu vou tirar da lista porque é dificílimo. Tem o Santos, que é frágil. E aí depois aqui tu vai trocar. Tu vai trocar com o Palmeiras, vai trocar com o Corinthians, vai trocar com o Atlético Mineiro, vai trocar com o Fluminense, que já ganhou lá, diga-se passagem. Vai trocar com o Atlético Paranaense, é o primeiro confronto agora, a gente vai ver amanhã. E vai trocar com o São Paulo e Flamengo. Então, na verdade, para o objetivo Libertadores, eu nunca falei título, o objetivo Libertadores, tu também teria que focar nos pontos corridos nos adversários mais fracos. Se fizer 4 ou 6 pontos contra os mais fracos, destruição, lotado Beira-Rio, pressão, ruas de fogo, contra o América Mineiro numa quinta-feira, às 8 da noite, né? Porque o Inter não consegue fazer esse clima. Aliás, nem o Grêmio, tu não vai pra frente no Campeonato Mas é Brasileiro. ali que tu vai relaxar, Potter. Entende? Não só no emocional, é ali que tu vai preservar jogador. E aí tem a vantagem ainda de os melhores times do Brasil, que são Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro,
Flamengo, e aí eu vou botar nessa turma aí o São Paulo e o Fluminense, preservarem jogadores nessa mesma competição que eu tô dizendo que o Inter e o Grêmio não sabem jogar, eles vão preservar nela, eles vão preservar a Copa, então eles vão estar cansados, e tu pode trocar e ser até feliz. Quer ver uma coisa? O Inter não perdeu pro Corinthians, empatou. O Inter contra o Atlético Mineiro perdeu, beleza, mas tem a volta aqui. O Fluminense já tem 3 pontos no Maracanã. O São Paulo, me relembre o que aconteceu com o Inter. Não jogaram ainda. Vão jogar ainda, né? Agora. O Flamengo, o Inter ganhou do Flamengo. Ganhou do Flamengo. Deixa eu tentar, então, assim, deixa eu ser petulante, mas sem o teu talento, né? O que é muito provável, que é fácil de fazer. O Inter, que eu acho que a questão título, ela é fundamental nesse debate, assim, porque o Inter não será campeão brasileiro. É aí que eu tô sendo petulante, tô cravando Nem aqui. eu tô achando que dá. O Inter não será campeão brasileiro. Na Sul-Americana, o Inter pode ser campeão. Ele pode, é essa possibilidade. Aí tu pega o cenário, um tempão na fila, Tu tem uma tanta década razão na que o fila. Inter- tu Então tem tu tem que tanta tentar razão. focar ali. O Não Inter tá adianta. priorizando a Olha aqui, ó, Sul-Americana. tu tem Não tanta tem razão, elenco. tu tem tanta razão na tua colocação que o Inter poupa jogadores, poupou no Ceará, para jogar contra o Colo-Colo. É Eu isso. acabei de falar. Mas não é isso. essa a discussão. É isso. Eu não tô discutindo Não, isso. o Potter tá Isso eu sei. discutindo a questão Eu tô do- o discutindo Potter o tá- exatamente É que assim como os o erro demais de chegar vão a isso. preservar no brasileiro, o Inter também Não, está preservando. mas eu entendo o raciocínio do Não, Potter. É que uma o mundo, coisa- Gamba, o mundo inteiro preserva nos pontos corridos. Isso. Mas é que uma O coisa Chelsea preserva nos pontos corridos. Uma coisa tá ligada à outra, foi o que eu acabei de falar. O Potter quer que faça ruas de fogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo, que empatou aqui dentro do Beira-Rio. É nesses jogos que tu perde título. Tu Sim, não pode tá. negociar ponto. Tática O muito jogo lá do quase campeonato em 2020, 21 lá, foi a mesma coisa. Mas Tu perde aí onde? Tu entra- perde pro Sport em casa. Mas aí entra o que o Diogo tá falando. O Inter tá priorizando o título. É que o Potter Por está isso- colocando por isso que O Inter ele tá tá priorizando a que o competição título- que pode ser conquistada. e o Potter tá- o Inter tá- A Libertadores, a vaga da Libertadores é consequência. o no caso. Potter tá colocando na balança, difícil Potter. pra cacete ganhar. Não, é que tu tá Ser colocando na campeão, balança. levantar a taça é difícil pra cacete. Mas é isso aí. Conseguir uma vaga é mais fácil. Vaga na Libertadores via brasileiro sem título da Sul-Americana é ano perdido. exato. Mas o Inter precisa ano mais de perdido, título, porque é mais um ano que o Inter fica Mas sem título. O Vaga na Potter tá Libertadores colocando tem na quase todo balança, ano. Diogo, Não é essa uma a questão discussão. de título, né? E uma questão de vaga. Claro que a vaga ela é mais simples. Pode ser que nós tenhamos, que nem no ano passado, um G8. Né? Agora, se tu olhar ao histórico recente da Copa Sul-Americana, a final do Del Valle que ele ganha é do Colón. A final que o Atlético Paranaense ganha no passado é do RB Bragantino. Mas tu derruba outros pelo caminho, né? Eu acho que agora eu vou concordar com o Potter. Potter, é que eu acho assim, ó. Tem um risco aí nisso que Mas eu tô tem dizendo alguma aqui. coisa no café do Potter. Tu vai tomar Não, café. velho, tá, fala do- é 15 segundos. Ele Tem um botou- risco ele aí. botou o Inter entre os melhores futebol apresentado no Brasil. Entre Ele os tá seis. tomando- Tem um risco aí, Nossa claro que Senhora. tem. Claro, tu de repente abre mão em alguma medida no Campeonato Brasileiro, depois não busca mais. Mas assim, enfim, a vida é riscos, né? Eu acho que o momento histórico do Inter exige assumir esse risco, de ir com tudo e tentar um título para sair da fila. Não, mas eu não discordo disso, Diogo. A minha discussão apenas era qual o caminho mais fácil. Só isso, para chegar na Libertadores. Não, aí pode ser que seja é G8, né, fácil, Potter? perfeito, concordo Aí contigo. é brasileiro, Agora, tudo bem. agora Aí eu tem acho que a uma gente coisa, concorda. não, para isso tudo bem, que eu concordo. coloco Tem- o título É a nessa mesma parada. coisa que tu chegar no supermercado, tem uma vaga só e tem 8, tem no outro lado tem 8. Tu vai para que tem 8. Claro que é isso. Agora, o Campeonato Brasileiro ganhou, nesse meio de semana, 2 candidatíssimos. O Palmeiras e o Atlético. 2 candidatíssimos. Que já Quer dizer, eram sempre candidatos, Já né? eram, Sempre agora vão viraram deixar mais de ser. candidatos ainda porque tem que responder. Os dois têm que responder. Respondendo aí a interativa. Que pega vai ser esse, hein? Palmeiras e Atlético na Libertadores. Pra mim, o Que melhor time. pega. O melhor time do Brasil. E aí é um o sobra, Palmeiras. viu, Guerrinha? Viu, Potter? E aí um sobra. E aí é dedicação exclusiva pro brasileiro. Quem que o Potter votou? Quem Tem que votou? valorizar o brasileiro. Palmeiras. Tem que valorizar o brasileiro. 1h34, intervalo comercial e já Detalhe que o voltamos Grêmio com... não participou em nenhum momento. Pessoal, dessa eu discussão. acendi uma E faísca. mesmo deu um assim incêndio. ainda ganha título, coisa que o Inter não consegue ganhar. Aí tu vem me falar em melhor futebol do Brasil, o Inter foi quinto no Gauchão, que é um dos 1h35, piores campeonatos. Tu Já não voltamos. acredita no teu time, só de eu acredito. brincadeira. Já voltamos. 39 minutos, de volta com sala de redação aqui na Gaúcha, oferecimento Gimo Multisuperfícies, IESA, Zafari Bourbon, Frigelar, Aurora, Meia Power Sox Fiber, Santa Clara, Cirela Golds
Goldstein e Galeto de Paolo. Hora certa, 1h39, KTO.com, parceira oficial da Green Valley Gramado, a festa mais esperada do inverno. A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho e carinho, e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você e aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Steel, junto de quem faz o agro. Tá chegando a hora, hein? Dia 2 de agosto, Porto Alegre será sede da 23ª edição da Construsul, a Feira Internacional da Construção. A FIDA estará mais uma vez presente no evento, com todo o portfólio em exposição. Massas de acabamento, colantes, cal hidratada, chapiscos e muito mais. Venha conferir o estande da FIDA e aproveite esta oportunidade para investir em inovação, tecnologia e construir negócios. A participação da FIDA na Construsul ocorre durante toda a feira entre os dias 2 e 5 de agosto de 2022. Te esperamos. Eu estava olhando, dando uma olhada na tabela aqui. Faltam 3 jogos para virar o turno, né? O Flamengo tem pela frente Coritiba e Juventude no Maracanã e o Avaí fora. Ele tem 21 pontos. Muito provavelmente ele vai a 30. Bate em 30. Já entra no páreo Sem também. dúvida vai crescer, sem nenhuma dúvida. Tu pode ser nosso ou pode ser deles, mas o que não pode é perder a corneta com a gurizada do Bola nas Costas. Chegou o Bola na Rua, levando a resenha até ti. Em uma parceria com a KTO, o nosso time está escalado para levar muita diversão e futebol para a galera de Passo Fundo. Será amanhã, das 10 às 4 da tarde. Vem curtir com a gente no ginásio do IE. Então amanhã, das 10 às 4 da tarde, tem o Bola na Rua. Bom, o assunto aqui no Sala de Redação agora... O IE lá pra galera, que é o Instituto Educacional de Passo Fundo. Boa, E vai estar o Adams e o Lelê lá. Adams e Lelê. Bom, o assunto aqui no Sala agora é... Deixa eu antes Fala, disso Guerrinha. mandar um abraço para uma turma aqui, porque isso aqui é difícil de acontecer, para a turma do Diplomata Futebol Clube de Igrejinha, que está completando 25 anos. É gostar disso aí, hein? 25 anos, né? Olha só, rapaz, isso aí é boda de prata, não é? Abração pra É, eles. 25 é bola de prata. Casamento não dura Não dá um 25 carrinho anos. lá. Vamos lá. Gamba, rapidinho, eu esqueci de fazer a menção ontem, e o pessoal me pediu no Instagram. Ontem, 120 anos do 14 de julho de coisa Livramento. Leão da Coisa Fronteira. linda. Olha Boa. só, 120 anos. Terceiro clube Quantos mais anos tem velho. o Rio Grande? Muito obrigado pela referência aí, lembrança, achei bom. Legal, Eu acho obrigado, que valeu. ele Finalmente lembraram, né? Eu Quantos acho que anos era tem também. o Rio Grande, que é o mais velho? O Ele Rio é Grande é ponte. de 1900, né? 1900. 1900, ele é um pouquinho antes da Ponte Preta. Isso. Tá De louco. futebol, né? De futebol. Sim, sim. E o 14 de julho é o terceiro. Primeiro clube a ganhar ganhar uma competição fora do Brasil, ganhou uma competição na França, ganhou no Uruguai. Terceiro time mais velho do Brasil. Primeiro campeão gaúcho, um título Muito honorífico. legal. Tá ele tem. voltando com Bom. categoria de base. Esses dias eu encontrei um dos responsáveis, estão focados em categoria de base, O para a Rio partida Grande. da categoria de base. Não, 14 diz de o julho. 14. 14. 14. O 14. Gama, Deixa eu abordar sei com que, vocês eu sei aqui, que não vai Bagé. ser agora, mas só vou deixar para depois. Eu quero falar do Mancini, que tá acertando o time do Grêmio, finalmente. Levando o Benítez. Não, mas eu acho Não, e que tá queria levando o falar Thiago do Santos. Não, eu É quero quente falar- essa história do Thiago Santos? Eu quero abordar com vocês Forte isso, hein? Thiago Galhardo. Manifestação do Thiago Galhardo na sua apresentação no Fortaleza, por gentileza. O motivo da minha saída foi um problema que eu tive lá com um atleta que para mim não tem o caráter, a personalidade. Eu acho que isso foi identificado depois pelos outros atletas, com chegada de novos atletas, na verdade. E eu não quis. Por mais que o clube quisesse que eu voltasse, muitas pessoas me ligaram lá dentro, não só jogadores como também funcionários, para que eu voltasse, funcionários direto, que de alguma forma manda ali dentro do clube para poder, não estou falando funcionários do staff que não influenciariam em nada, mas era um objetivo meu, não voltar para o clube. Eu acho que a minha história foi feita lá. Atleta sem caráter, referido pelo Thiago Galhardo, segundo a apuração do repórter Simon Bianchini, é Tyson.
Leonardo Oliveira, Diogo Oliveira, Alex Bagé, Guerrinha, Potter, quero ouvir. Deixa eu pegar uma ficha. Primeiro, eu lembro quando saiu a entrevista dele lá naquele evento, que ele me disse isso, eu estava no Esporte São Meio, hoje nos esportes. Eu disse, obviamente ele disse de propósito, ele está dizendo isso porque ele não quer voltar pro Inter, quer inviabilizar a vinda dele. Agora ele disse que é isso mesmo. Ele confirma que ele foi uma disse que fez de estratégia. propósito, o que já não é uma conduta muito legal. Assim, olha, vamos combinar. Vamos Ele combinar. disse que Agora, não queria voltar pro Inter. Não, mas Agora- qual a história? Ele falou em história. mas isso que... O Galhardo não fez história em lugar nenhum. É aí que eu quero entrar. Tu jogar o Léo, assim, não ao Leonardo Oliveira, mas jogar o Léo, essa palavra mau caráter e não nominar, tu deixar assim como qualquer um lá pode ser, é muito ruim, tia. Coloca um É grupo muito inteiro. ruim, ele coloca todo mundo na suspeita. Quem foi? Foi fulano? Foi Beltrano? Olha, eu acho que foi mal de novo o Galhardo. O que aconteceu? O que aconteceu entre Galhardo e Tyson? Sabe, Potter? Não sei. Mas vem cá, o Galhardo não é o mesmo que deu uma bronca lá no Vasco, que ele se apartou do grupo e os caras queriam a cabeça dele? Negócio, claro que é ele. Acionou na justiça teve o Vasco depois. Não, ele teve um episódio no Vasco, que foi antes de um clássico contra o Botafogo. Ele não foi numa reunião. O grupo se reuniu e aí pediu que ele fosse extraído do grupo porque, segundo o noticiário da época, né, a versão dos jogadores é de que havia um X9 no grupo, X9 no jargão é o cara Dedo do dedo duro. E o Galhardo, é um jogo contra o Botafogo, e até tem uma matéria no Globo Esporte, tá o Galhardo saindo da cabine e os jogadores em campo, né? E surpreendeu muito no Rio, porque ele tinha até bons números no Vasco. Ele também teve um episódio no Ceará que ele força uma saída para vir pro Inter, ele era o grande ídolo do Ceará. E aí agora ele volta a Fortaleza, nesse período aí que o jogo citou, da declaração dele que não queria voltar pro Inter, ele aparece com o Robson de Castro, presidente do Ceará, num camarote assistindo ao jogo. E depois ele acerta com o Fortaleza. É uma pena, porque o Galhardo tem muito talento, mas ele precisa conduzir melhor essas questões. Não foi quando ele chegou no Vasco, ele falou, agora eu tô num time grande, isso pegou muito mal lá no Ceará também. Quer dizer, ele tem algumas coisas que não são legais. Não, porque assim. ele sai Não, do foi ao Vasco e vai pro contrário, Ceará. Ele joga no Vasco antes, né? Ele sai desse episódio do Vasco que eu citei e vai pro Ceará. E ele vai bem no Ceará. Não, então tanto é que isso. eu acho que Não, perdão, só para não ficar. Então é isso. Então ele fala tô no time grande porque o Ceará, o Vasco não estava pagando salário e ele inclusive aciona o Vasco na justiça e dá uma letrinha Acho que ele no tá Vasco. ganhando muito palco pra bola dele. Ganhou muita vitrine já. Que história o Galhardo tem? Teve um período História dele, nenhuma. vocês vão lembrar, me ajuda Galhardo aí, foi na Potter, seleção. a memória de jogo. Teve Galhardo um foi pra seleção porque um jogador adoeceu. Me ajuda também, Bagé. Me ajuda também, Bagé. Porque eu acho que teve um momento ali que a gente até dizia que depois que ele virou titular e ele passou a ser reserva, porque ele caiu de rendimento depois da lesão, ele entrava em campo e a gente dizia, olha, parece que não é o mesmo. E o Tyson andou dando uma cobrada, não nele, mas dizendo num determinado momento, olha, gente, quem tá aqui tem que estar aqui, não pode ser assim. Não sei se ele se sentiu ofendido por isso, mas assim... Mas ele deveria ter ficou dito ruim. o nome, né? Porque ele Claro. Se teve a coragem de dizer que tem um jogador do elenco que não tem caráter, É isso aí. que tenha eu coragem de dar o nome. Eu tenho... o que é estranho nisso tudo, né? É exatamente, né? Tu tá sendo apresentado por Fortaleza, né? O que aconteceu no Inter? Sai águas passadas, uma foca agora aqui em Fortaleza, sabe? Claro. O Galhardo precisa de um psicólogo. Teve um episódio dele, Potter, Ele agora tô me dinamita lembrando. cada ponte, ele atravessa uma ponte e dinamita a ponte. Teve um episódio, e é o episódio que culmina na saída dele do Inter, que ele cobra no vestiário o Paulo Brax, que era o executivo na época, era o cara que tocava todas as coisas do futebol. E porque o Galhardo fica no banco de reservas em um jogo e ele não sai do banco. E aí ele cobra na frente de outros jogadores se ele mofaria no banco de novo, se ele ficaria no banco de novo. E aí o Brax, é um sábado pela manhã isso, e o Brax contata a direção e ele se decide que o Galhardo seria afastado, enfim, seria colocado para negociação. E logo depois o Galhardo vai jogar no Celta de Vigo, né?